Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Diane. Estou trazendo aqui para você mais um conteúdo da disciplina de jogos, brinquedos e brincadeiras, né? E hoje eu vou estar apresentando para vocês o conceito do jogo, né? Brinquedos e brincadeiras. Na verdade, é algo que seja amplo, que muitos autores, estudam. Então, primeira pergunta que se faz, né? O que é jogo? A gente fala muito assim, né, vou jogar na rua, né, vou jogar bola, né, vou assistir um jogo de futebol. Então, o jogo ele abrange, né, todos esses elementos em que fazem parte do contexto cultural e social. Muitos autores falam sobre isso. Caloá, o Huizinga, minha própria dissertação, eu trago uma perspectiva de compreensão do que seja o jogo numa perspectiva de conteúdo, né? E muita gente usa o jogo também numa perspectiva de ferramenta, né? Utiliza o jogo para ensinar, né, outros determinados conteúdos, não o jogo, tá? Então, o que é o jogo, né? O jogo é uma atividade, né, ela é praticada em grupo ou individual, né, a partir de regras pré-determinadas, né, com um objetivo, com valores positivos que ensinam a tomar decisão. De uma forma geral, o jogo ele envolve alguns elementos, né, e tem alguns critérios, que são as regras, né, jogadores, tem que existir, né, não só jogadores, mas um objeto que faz com que você interaja. Então pode ser uma bola, pode ser uma pessoa, né, pode ser, enfim, um brinquedo, né, então isso faz parte do jogo. Ah, o espaço em que ele vai ser realizado, né, o local também. Contudo, o jogo ele faz parte da cultura, né, e do contexto social, e ele é um elemento, né, na verdade, um elemento cultural e social, né, que ele tem uma diferenciação de que para você, né, participar do jogo, né, você tem que compreender as regras e saber as regras. Contudo, isso não impede, porque muitas vezes o jogo ele se adapta àqueles indivíduos. Então, se você vai jogar um jogo de dama, por exemplo, né, algumas pessoas que não sabem, com certeza vão estar participando e vão estar naquele momento aprendendo. Então, a velocidade, né, o nível de dificuldade do jogo, ele varia de acordo com os jogadores. Tá? Então, o jogo ele tem esse processo de adaptação dos indivíduos, do ambiente. Exemplo, né? Vamos jogar queimada na rua, que é um jogo de queimada, né? Um jogo de dois times e que tem uma bola em que as pessoas elas usam aquela bola para queimar a outra. E quando ela é queimada, né, no time, aquela pessoa de um time, né, de um determinado time, ele vai, né, para o final, né, da linha, do quadrado desse outro time que acabou queimando. Então, a queimada vai ter como objetivo um time anular o outro, ou seja, ir diminuindo aqueles indivíduos que estão dentro daquele jogo. Contudo, vamos lá. Se nós temos 4 pessoas num time e 5 pessoas no outro time, né? Nós temos um número quantitativo de jogadores diferentes. Então, o que é que pode fazer um processo de adaptação? É esse grupo que tem menos, tem uma vida. Então, se alguém for queimado, né, essa pessoa queimada, ela ganha uma vida. Ou essa pessoa, né, ou temos 5 e 4, uma pessoa desse time que já começa jogando, que a gente chama no morto. Então é um jogo, a queimada, que sofre adaptação de acordo com os jogadores, tá? Então o jogo é isso, ele é regra, ele pode ser jogado de forma individual ou, né, em grupo. Todo jogo ele tem que ter, em primeiro lugar, um objetivo, né, uma intencionalidade, né, sendo embasado em regras gerais que possibilitam jogar. Ou seja, se ele tem um objetivo, ele tem uma meta, né? Então, a meta da queimada é fazer com que o time, né, ele seja todo queimado, saia daquele time, e quem ficar por último, né, no seu campo, ganha. Então, existe regra, né? O jogo da queimada existe regra, o número de jogadores. Objetos, né, também que podem ser utilizados. E aí, quais são as vantagens, né, do jogo? Então, o jogo ele proporciona socialização, ou seja, interação entre as pessoas. O jogo, ele promove, né, a interação das crianças, né? Quando eu falo socialização, as pessoas lidarem uma com a outra, viver nessa sociedade numa perspectiva de regra,
né, sabendo do seu limite e o limite do outro, né, para poder estar inserido naquele contexto. Confiança, né, em si mesmo, ou seja, quando você joga o jogo, ele promove isso, né, você ganhando ou perdendo, você tem esse processo de confiança, né, e cada vez que você vai jogando, você vai tentando, vendo essa perspectiva de superação, né, desse jogo. E também promove a empatia, né, a compreensão. Ah, se eu estou ali jogando queimado e percebo que tem um colega meu que não consegue jogar a bola direito, né? Eu promovo uma confiança nele, motivo ele e tento, naquele momento, ensinar para ele para que ele possa obter, né, o sucesso tanto que ele quer como lançar a bola, né, no time adversário, tá? E aí nós temos o jogo, ele tem algumas classificações, né? Temos a classificação segundo a quantidade de participantes, então o jogo ele também é caracterizado por um grande jogo, um pequeno jogo, um médio jogo, pela quantidade de jogadores, né? Pode ser em dupla, né? Pode ser em trio e pode também ser individual, né? Dependendo do jogo. Um jogo de dama, ele é individual, é uma pessoa contra a outra, né? Então, o jogo de queimada já é um jogo coletivo, então várias pessoas jogam contra várias pessoas. Segundo a energia, ou seja, a intensidade, né? O que intensidade, ou seja, o jogo de dama ele é mais tranquilo, né? Você está ali sentado, concentrado, exige mais do seu cognitivo. O jogo de queimada não, aquele movimento, né? A bola passando de um lado para o outro, os jogadores pegando, se deslocando dentro do campo. O local, né? E quando eu falo local, é o espaço, pode ser uma quadra, pode ser uma mesa, né, do jogo de dama, pode ser um pátio, pode ser uma grama, pode ser um campo de areia, né? Então, isso também é uma classificação. Temos os jogos de salão, como eu estava falando, que são jogos mais sensoriais, né, que exige mais desse processo da mobilidade das mãos, né, que é a habilidade motora fina, né, das mãos, os afetivos, então, assim, um jogo em que você promove um, um, uma afetividade é o jogo cooperativo, né, em que as pessoas elas jogam de forma cooperativa para todos ganharem. O grau de dificuldade, né, uma classificação do jogo, né, quanto mais difícil, dependendo do nível da criança, do adolescente, né, maior o desafio para aquele indivíduo. Então, tem os níveis, né, então a gente pode ver que um jogo de queimada para talvez uma criança de 4, 5 anos seja bastante difícil por ela não conseguir ter muitas vezes a habilidade manual do arremesso, né? Mas para um adolescente, né, de 12, 13, 14 anos só pode ser muito fácil, né? Então tem esse o segundo a dificuldade. E também no segundo aqui, deixa eu colocar o apontador, segunda dificuldade, temos pequenos jogos, né, que também tem a questão da duração, do tempo, né, do jogo, né, do espaço, e que é combinado, né? Então, tem jogos em que os indivíduos jogam e que o tempo ele é menor, é mais rápido, né? E temos também os jogos de grandes durações, né? Que pode ser jogado por mais de 10 a 20 minutos, né? Então exige mais preparação, né? O jogo ele pode acontecer, né, numa perspectiva de um lugar maior, depende muito, normalmente, né, são jogos que a gente diz, né, que jogos pré-desportivos, né, que são usados para preparar as pessoas para determinados tipos de esporte. Então, o que seriam os jogos, né, pensando nos jogos e brincadeiras? Sempre todo mundo fala, né, temos jogos, brincadeira é a mesma coisa. Alguns autores, eles defendem que são a mesma coisa. Outros autores não. Dizem que o jogo é uma atividade, né? E a brincadeira é um processo lúdico, né? Sem essa exigência, sem essa obrigação de forma voluntária. E aí, quando a gente fala de jogo, o jogo possui uma conotação mais competitiva para alguns autores, né? Pois tem sua definição de vencedor. Assim, ele ensina a pessoa a lidar com derrota e perda. E as brincadeiras, opa, as brincadeiras, ela tem um seu lado de integração, visa entreter de forma mais lúdica, né? São jogos com regras mais simples, mas que estimulam o desenvolvimento da inteligência motora, né? Os jogos e o esporte, né? A gente fala muito dos jogos e brincadeiras e jogos e esporte. Qual a diferença, né? O jogo ele é definido como essa atividade de caráter lúdico, né?
com normas livres, né, estabelecida pelos participantes, como eu estava falando, né, em que os jogadores, muitas vezes, eles definem as regras daquele jogo para que todos possam participar. No esporte, nós temos regras definidas, pré não, né, pré-estabelecidas por instituições, associações, em que tem que as pessoas, para participar, têm que seguir. Então, vamos lá, uma Copa do Mundo, né, de futebol feminino, para as jogadoras, para as seleções estarem ali, elas precisaram passar por etapas, né, por torneios, e pode prestar atenção, todas elas, o time, eles jogam com um uniforme definido, chuteira, caneleira, short, camisa, né, e aí existe também algumas regras com relação à arbitragem, à bola, tamanho do campo, né, o tempo de jogo, então tudo isso, né, é instituído antes das jogadoras entrarem em campo. No jogo não, você vai no jogo na rua lá, né, você pega dois cocos, bota de um lado, bota do outro, né, no campo lá de areia, e aí o jogo começa. Só que ninguém diz, ó, é 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Não, o pessoal vai jogando. E aí acaba quando? Quando a grande maioria cansa, ou quando se tiver alguém do lado de fora, quem fizer 2 gols, sai um do outro time, e aí esse processo de organização e de participação de todos, né, no jogo, né. E aí quando a gente fala de jogo, fala de brincadeira, a gente fala de ludicidade. E aí a gente tem algumas questões, né, conceituais relacionadas à ludicidade, né, que é uma característica, né, que faz parte da essência do jogo e da brincadeira. Então o jogo, né, ele está aqui, ele faz parte, né, de um contexto cultural, social, né, ele é uma atividade. As brincadeiras, né, também faz parte desse contexto, né, temos diversas brincadeiras de contextos culturais, né, a níveis regionais, nacionais e internacionais, né. O brinquedo, que vamos falar um pouco mais na frente, e a ludicidade, né. A ludicidade ela envolve todos, né, esses 3 elementos, que é o jogo, a brincadeira e o brinquedo. E aí só para fortalecer essas informações, né, vocês ficarem mais, e compreender um pouco mais sobre o jogo, ele vem do latim jocus, né, que significa brinquedo, folguedos, divertimento, passatempo, né, sujeito às regras, série de coisas que formam todo uma coleção, né, segundo, né, essa definição sobre jogo. O jogo ele supõe regra. A brincadeira, ela é resultado de uma ação do brincar, de uma ação lúdica, de um desejo, né, de algo livre. Então a brincadeira, ela vem do vinculo, né, do latim desse termo, vinculo, tá? Que significa que é através das formas vínculos, vrincos, ou seja, aí quando a gente vem para vrincos, a gente usa já chega em brincos, que no latim o V, ele também é trocado pelo B, né, então muitas vezes você vai escutar o pessoal falando vela, falando bela, e falando vela, falando bela, né, então brinco é brinco ou brinco, né, então brinco de ardono, enfeite, joia que usa na orelha. Na mitologia grega, brinco era um nome de pequenos deuses, né, que alegrava e enfeitava as deusas Vênus, né, a deusa Vênus. Então, assim, a gente vê essa ligação dos termos em latim, né, e que traz. O jogo, ele também vem do juego, né, do jogo em espanhol, né, vem do ludus, né, quando a gente vai para o Izinga, ele traz que o jogo, né, vem desse termo ludus, que é o brincar, né. E aí, o que seria esse brincar, né? O brincar é uma atividade livre, né, regulamentada por quem está brincando, né, pelo jogador, pela criança, e separada, né, você pode brincar ela de forma separada ali, né, só você e aquele objeto, um brinquedo. Ela é fictícia, né, ela está no imaginário das crianças, né, ela envolve essa questão do imaginário, você pode pegar uma caneta e aquela caneta se tornar um avião, um navio, um carro, ela é improdutiva porque ela a brincadeira ela não é para gerar um produto, né, ela é improdutiva porque ela é apenas para satisfação daquele indivíduo.
tá? E ela é certa, ela não tem algo assim, eu vou brincar porque eu quero fazer isso, porque eu quero produzir isso, porque eu quero construir isso. Não, a brincadeira ela é essa incerteza, essa imprevisibilidade de você estar brincando e qualquer coisa pode virar uma brincadeira, qualquer coisa, qualquer objeto pode virar um brinquedo, qualquer coisa pode acontecer naquele momento que você está brincando. Tá? O brinquedo, né, esse objeto, esse suporte da ação do brincar, é aquilo com quem se brinca, né? Então, um brinquedo é esse objeto, é esse elemento que você interage com ele de forma lúdica, de forma fantasiosa, de forma fictícia, de forma imaginária. Ludicidade, né? Só para completar, ludicidade vem do latim lúdico, né? Do latim ludere, quer dizer que significa jogar, ou iludir, do latim iludire, né? Então, desse jogar. Então, a gente percebe que o termo lúdico, ele tem relação com o jogo, né? Ludos tem relação com brincar. Né? Então, reforçando mais informação, ludicidade vem do termo ilusão, que é ilusio, que é entrar no jogo, né? Então, a afinidade entre o jogo, entre, entre em jogo e iludice, né? Então, é você entrar no jogo, você entrar nesse movimento, você entrar nessa ilusão, nessa imaginação, nessa brincadeira, né? Então, ludicidade, ludismo e ludologia, né, são neologismos que tentam abranger a totalidade desses fenômenos lúdicos, né, do ludus. Então, o brincar é uma atividade, muito paradoxal, e é um grande paradoxo querer defini-la como demasiado rigor, né? Então, muitos autores, eles não definem, não conceituam de forma fechada o termo brincar, justamente porque estaria a diminuir, estaria a estar podando toda a dimensão, todos os elementos, todas as características que a brincadeira traz, né? Toda essa essência, né, do livre, do fictício, do imaginário, né, do prazer, né. Então, para a gente saber mais, né, existe um videozinho aqui, né, que eu vou passar aqui para vocês visualizarem, o que seria, né, na verdade, esse jogo, essa brincadeira. Eu vou deixar também nas descrições, né, desse material, para vocês entenderem um pouco melhor, né. Então vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Pensando o Movimento. E que tal pensarmos hoje sobre o jogo e a brincadeira? A palavra jogo origina-se da palavra em latim ludus, que significa ludicidade. Os jogos e as brincadeiras são manifestações do lúdico, é o próprio lúdico. E o lúdico é a dimensão de quando se pratica alguma atividade divertida. A ludicidade é gerada pela magia de um querer brincar. O lúdico pode acontecer a qualquer hora e em qualquer momento. Basta alguém querer brincar. O jogo é uma atividade livre e voluntária, exterior à vida atual, capaz de absorver o jogador de maneira intensa e total, praticada dentro de limites de espaço e tempo, seguindo ordem e regras, fonte de alegria e divertimento. Existem milhares de jogos e diversas formas de classificar o jogo. Aqui vai algumas delas. Jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua, em que seus elementos podem ser alterados e decididos pelos próprios jogadores, portanto, apresentando-se com uma variabilidade no número de participantes, com a flexibilidade de regras e sem exigir recursos materiais mais sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular. Exemplo: barra-bandeira, pega-pega, esconde-esconde, dono da rua. Jogos de salão são aqueles conhecidos também como jogos de mesa, em que o jogador desprende menos energia por parte da movimentação corporal, realizados em pequenos espaços, geralmente em ambientes mais fechados, como as salas, usando-se tabuleiros e pequenas peças para a representação dos jogadores, em que suas regras são pré-determinadas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados e industrializados. Exemplo: banco imobiliário, xadrez,
xadrez, dama, ludo. Jogos esportivos são aqueles que assumem características de esportivização, ou seja, aqueles que são semelhantes a determinados esportes. Por exemplo, barrinha, zorrinha, voleibolão, mini handebol. Ainda que seja seguido à risca todas as regras pré-estabelecidas pelas entidades esportivas, a sua prática está voltada para o jogar e não para o competir. Um grande exemplo é a tradicional pelada de futebol. Os jogos esportivos também podem ser utilizados para o ensino de habilidades técnicas e táticas em um processo de treinamento esportivo. Jogos eletrônicos. Podemos dizer que os jogos eletrônicos necessitam de uma máquina para ser jogado, seja videogame, celulares, computadores, etc. Estes jogos são compostos por 3 partes: enredo, motor e interface interativa. Em jogos não eletrônicos, é comum a alteração de algumas regras, desde que todos os jogadores concordem com elas. No caso dos jogos eletrônicos, essa flexibilidade não é comum, uma vez que as regras são traduzidas em algoritmos de computador, sendo assim sistematicamente seguidas. Bem, falamos muito sobre o jogo, mas o que seria a brincadeira? A brincadeira é a ação do brincar, de se divertir, e o brincar, por sua vez, é a ação de brincar com o brinquedo ou com o próprio jogo. O brinquedo é o objeto utilizado durante a brincadeira. Além disso, o brinquedo é fruto das relações culturais existentes em uma sociedade. E um exemplo evidente desta afirmação é quando se é destinado bonecas e mini utensílios culinários para as meninas e bolas e carrinhos para os meninos. Aqui cabe uma reflexão sobre o porquê que ainda existem em algumas famílias essas regras acerca do que é para os meninos e do que é para as meninas. Deixem suas opiniões nos comentários. Então, qual é a diferença entre o jogo e a brincadeira? O jogo tem uma relação muito mais do coletivo, do jogar um jogo com um coletivo de pessoas, enquanto a brincadeira, por vezes, é muito mais individual, na relação do sujeito com o brinquedo. Seja jogo ou brincadeira, eles nos levam imaginação, plenitude, alegria, liberdade, diversão e gratuidade. Mundo lúdico como o mundo próprio da criança, o espaço no qual ela se expressa, aprende e compreende o próprio mundo, além de ser uma necessidade. E é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso vídeo e não se esqueçam de deixarem um like, compartilharem e se inscreverem. Então, gente, é isso. O vídeo vai ficar disponível e vocês podem, né, acessar a qualquer momento, tá? Bons estudos e a gente se encontra nas próximas aulas.